Bem, então já começando a gravação, tá? Ahn, então na aula de hoje, né? Então na aula passada a gente introduziu a questão de funções e tudo mais, tá? Nessa aula de hoje eu vou começar mostrando primeiro um módulo dentro de Python de álgebra simbólica, né? O que seria essa álgebra simbólica, né? Bem, perceba que até então, enquanto a gente programava, a gente sempre programou uma variável em Python, né? E a gente não tinha uma equação ou uma variável, um símbolo lá dentro que depois eu mandava resolver. Tipo, imagine assim, aqui por exemplo eu tenho SymPy, imagina então que eu quero resolver uma equação quadrática, por exemplo, e quero saber as raízes dela. Quando vocês fizeram o exercício simplesmente colocando lá a fórmula de Bhaskara como uma função e aí descobriu-se lá qual o valor das raízes, se essas raízes eram complexas ou reais. Mas tem um módulo, né, de computação simbólica que se chama SymPy, que a gente pode escrever a equação quadrática e simplesmente pedir para ele encontrar as raízes, tá? Então a gente não precisa isolar o x, né, para resolver o problema. A gente pode simplesmente mandar ele encontrar aí para a gente, tá? E essa biblioteca de computação simbólica, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para ficar melhor. Ela se chama SymPy, tá? Aqui tem um link, né, para a página dela aí, né? Então, se eu clicar lá, tem a página do projeto, né, como que ele funciona e tudo mais. Bem, e aí é interessante você importar essa biblioteca SymPy, esse módulo SymPy, tá? Já com algum código extra que chama uma coisa que chama MathJax. O que é esse MathJax? Ele só vai deixar mais bonito, tá? A escrita do SymPy. Então, aqui, por exemplo, a gente tem os símbolos, tá? Então, dá uma olhada. A gente tem aqui, por exemplo, x. Eu posso dizer que essa variável x aqui, ela é um símbolo dentro da biblioteca simbólica. E esse símbolo eu vou chamar de x também. Tá? Então, é esse jeito que ele vai ser representado aqui. Tá? Eu poderia colocar outra coisa. Eu poderia colocar como, sei lá, barra delta, por exemplo. E aí, quando eu rodar isso aqui novamente, o x lá vai virar delta. Quando eu rodar a vezes x ao quadrado mais bx mais c, esse x vai ser representado como delta. Bem, mas eu não quero isso, né? Eu quero que ele seja x. Então, eu tenho esse cara desse jeito, tá? E aí tem até uma escrita mais bonita, tal, porque usa exatamente essa questão aqui do MathJax, tá? Então, basicamente, a gente copia esse cabeçalho aqui na hora que a gente está usando aí essa biblioteca SymPy, tá? Bem, para chamar alguma coisa de símbolo, eu utilizo ou esse ponto symbol aqui, né, com um S maiúsculo aqui e tudo mais, ou então eu posso já denotar vários deles rapidamente, tá? Usando aqui esse comando symbols, tá? Já com o S minúsculo aqui e no plural, né? E aí eu posso ir definindo cada símbolo qual que vai ser, né? E aí, se eu analisar o tipo desses caras, eles são uma classe dentro do SymPy, né? Então ele é um símbolo, tá? E aí, conforme eu falei para vocês, esse símbolo, pessoal, a gente consegue resolver. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu criar uma outra célula. Se eu fizer, por exemplo, SymPy.equation, e aí eu vou colocar de um lado isso daqui e do outro lado 0, tá? E vou chamar de expressão, por exemplo.
Então, se eu apresentar essa expressão aqui, olha só o que eu tenho. Eu tenho essa equação igual a zero, tá? Se eu mandar simpy.solve a expressão, né? Eu tenho aí exatamente que ele vai me resolver essa expressão. Ah, tá. Eu quero resolver essa expressão para x, né? Para a fica fácil demais. Então aí eu tenho exatamente a fórmula de Bhaskara aqui, né? As duas raízes, tanto a raiz negativa quanto a raiz positiva. Então, perceba que aqui agora é como se eu pudesse manipular equações na forma natural que ela foi escrita, e aí eu vou conseguir manipular elas. Tá? Então é para isso que serve essa biblioteca. Tá? Até então, tranquilo, pessoal? Então, agora meio que eu consigo escrever expressões aqui. Tá? Eu vou passear um pouco por essa biblioteca. Essa é uma biblioteca bem extensa, que faz bastante coisa, tá? Mas a pergunta, professor, por que você já não começou por ela, se ela é mais simples e tudo mais? Né? Ela trabalha com matrizes também. Qual é a questão? Bem, a questão aqui, pessoal, é que ela é lenta, tá? Então, pelo fato dela aceitar símbolos e pelo fato dela manipular esses símbolos de várias maneiras, ela acaba sendo mais lenta do que uma biblioteca especializada, como a NumPy, por exemplo, que a gente usa para matrizes e vetores, né? Então, acaba que na prática ela é mais usada com ou fins didáticos ou quando a gente quer resolver alguma coisa, tipo alguma integral, alguma operação matemática mais avançada, né? Mas para alguma operação específica, a gente vai acabar usando aí outros módulos mais especializados. Tá? Bem, essa biblioteca tem bastante coisa, tá? Então ela tem, por exemplo, símbolos. Eu posso, a partir da biblioteca, importar esses símbolos aqui. Tá? Então eu posso... Claro que eu poderia usar o simpy.py, simpy.i, né, simpy.e, mas a gente pode importá-los direto aqui da biblioteca, tá? Então aí a gente tem todos esses símbolos, tá? Esse outro símbolo aqui é o infinito, tá? O O duas vezes aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar pra gente. Esse O duas vezes aqui é o símbolo de infinito, tá? Então a gente também pode trabalhar também com questões de infinito. E logo a gente vai precisar disso para limites, né? Porque em geral a gente tem limites que vai para zero ou limites que vão para mais ou menos infinito. Bem, beleza. O que mais que dá para a gente fazer aqui? Como eu disse, isso aqui é bem genérico, tá? Então, por exemplo, se eu falar, olha, x é um símbolo, tá? E aí eu pergunto lá na frente, olha, x é real? Tá? E ele vai me responder se sim ou se não, ou nada, né? No caso do x, ele é nada, ele não sabe ainda, ele é só um símbolo, tá? Mas a gente pode definir símbolos também já dizendo alguma coisa relacionada ao domínio daquelas variáveis. Então, por exemplo, o y aqui, eu estou dizendo, olha, ele é real, ele é verdadeiramente real, tá? Não, o z, por exemplo, ele é uma variável complexa, né? Então eu já considero aqui essa opção de imaginary igual a true, né? Então eu considero ela uma variável complexa. E aí se eu pergunto, olha, y é real, z é real, e no caso de y, isso é verdade, por isso ele me dá como solução aqui true, né? E para z isso é falso, né? Então eu tenho aqui esse resultado falso aqui, tá? Tem outras coisas que a gente pode setar também aí ao longo do caminho, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, olha só o que acontece nesse código aqui, ó. Eu chamo x, tá? E eu chamo y
dizendo que ele é positivo, tá? Bem, se eu fizer raiz de x ao quadrado, aqui eu vou ter como resultado raiz de x ao quadrado. Não dá para simplificar, porque o x pode ser negativo, ou enfim, ele pode dar mais ou menos x aqui no caso. Agora, quando eu digo que o y ele é necessariamente positivo, aí eu sempre consigo simplificar esse cara. Tá? Então, faz sentido em alguns casos a gente prestar atenção nesse domínio das variáveis, tá? Para que o próprio módulo consiga aí, né, atuar de forma melhor, né? Ele consiga fazer simplificações, ele consiga fazer reduções ali de forma bem tranquila, tá? Bem, então vamos lá, eu tenho aqui N1, N2, N3, por exemplo, o N1 aqui, ele vai ser o símbolo N, tá? O N2, ele vai ser o símbolo N, mas ele vai ser inteiro, tá? Enquanto isso, o N3, ele também vai ser o símbolo N, e ele vai ser do tipo odd, né? O ímpar aqui, tá? Então eu posso até chegar nesse nível de detalhamento, né? Que esse cara é ímpar. Então, por exemplo, se eu fizer o cosseno de N1 vezes π, ele vai ser simplesmente cosseno de π vezes N, tá? Agora, se o N2 for inteiro, tá? Existe uma simplificação do cosseno de N vezes π, que é o seguinte: se ele for um número inteiro, esse cosseno ou vai ser 1 ou vai ser menos 1, porque daí eu vou ter cosseno de 0, π, 2π, 3π, 4π, e aí quando o número for ímpar vai dar negativo, vai dar menos 1, e quando o número for par vai dar positivo, vai dar exatamente mais 1, tá? Então, a gente tem uma simplificação para cosseno de nπ, quando n é inteiro, que isso é igual a menos 1 elevado a n, tá? É algo que a gente vai ver bastante aí em série de Fourier, tá? Agora, por exemplo, se eu tenho cosseno de n vezes π, sendo que n é sempre ímpar, então esse cara vai ser sempre menos 1. Então, perceba que definir bem o domínio das variáveis faz com que a gente consiga simplificar bem aí algumas operações, tá? Essa do cosseno é uma delas. Bem, vamos pegar aqui, olha só. Eu tenho n, né, igual ao símbolo n, e ele é inteiro, tá? Então, estou cada vez aqui redefinindo sempre inicialmente aqui. Agora eu pergunto, olha, n é inteiro, né? N é inteiro, n é positivo, n é símbolo, tá? E aí, bem, tem coisa que ele consegue responder, tem coisa que não. Agora eu tenho que lembrar o que é essa daqui. Qual que é a diferença? Que eu não me lembro direito. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Bem, enfim, quando eu pergunto, olha, ele é um número inteiro? Ele está definido como inteiro? Sim. Tá, mas ele já nasceu inteiro? Não. Ele primeiro é símbolo, depois é inteiro. Ele é positivo? Sim. Não sei, porque ele pode ser positivo ou negativo, né? Então não dá para saber ainda qual o valor dele. Ele é um símbolo? Sim, verdadeiro. Tá? Agora, por exemplo, eu posso definir uma variável já direto como um inteiro aqui, 17. Tá? Então, olha, esse cara é inteiro? Sim. Esse cara é um número inteiro?
É um valor inteiro? Sim, verdadeiro. Ele é positivo? Sim, verdadeiro. Ele é um símbolo? Não, ele não é um símbolo. Ele é já um número com um certo valor já. Tá? Então, sempre que a gente trabalhar com essa biblioteca, a gente tem essa questão, né? Que a biblioteca ela define bem sempre o que é valor e o que é símbolo. Tá? E ela diferencia isso muito bem. Bem, o que mais que a gente tem? Eu posso usar também, e uma coisa que às vezes pode facilitar a nossa vida, ou pelo menos determinar um formato, é que eu posso usar números racionais dentro da biblioteca SymPy. Então eu posso usar a fração e continuar usando essa fração e não utilizar o número decimal lá com vírgula, alguma coisa. Tá? Então, para algumas operações, faz sentido a gente continuar trabalhando com fração. Então, por isso a gente pode definir aqui dentro da biblioteca SymPy, essa SymPy.rational aqui, né? E aí ele sempre vai deixar na forma irredutível, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar. Por exemplo, aqui, ó, 4/8 é o R2, né? Se eu mandar... deixa eu fazer aqui o display, por exemplo, R1 e display R2, por exemplo. Aqui, ó, perceba que o R1 é 2/3, tá? Perceba a diferença também entre a função print e a display. A display vai mostrar bonitinho lá, tal, tudo mais. A print não, ela já vai mostrar no formato padrão. Deixa eu deixar print mesmo, só para ter o mesmo formato que os outros. Então, por exemplo, aqui a gente definiu 2/3, ótimo, tá aqui 2/3. Aqui a gente definiu 4/8, mas 4/8 é meio, né? Então ele sempre vai colocar aí na forma irredutível, o que facilita a nossa vida também. Tá? Então 2/3 vezes metade, metade de 2/3 é 1/3. E 2/3 dividido pela metade é 4/3, né? É o dobro. Aí. Bem, vamos lá. O que mais? Né? Aqui, por exemplo, na biblioteca, se eu usar a biblioteca SymPy, ele tem o que a gente chama de precisão arbitrária. Tá? O que é um pouco diferente da biblioteca NumPy. Da NumPy a gente tem uma quantidade de bits fixos, tá? Isso é mais coisa computacional. Então a gente consegue trabalhar aí com números extremamente grandes aqui dentro da biblioteca SymPy sem perda de precisão, tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo escrever 17⁻100, que é um número gigante. Consigo escrever 100 fatorial, né, que também é essa bagatelazinha aqui. E aí sem problemas, sem perda de precisão, tá? Então essa aí no caso já é uma vantagem da SymPy. Bem, o que mais? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, né, a biblioteca SymPy, a gente, para mostrar um pouco melhor essa precisão dela, olha só o que acontece. Quando a gente tem, por exemplo, Python puro, quando eu defino 0.3, tá? Esse 0.3 ele acaba sendo algo muito próximo a 0.3, por conta da precisão numérica e tudo mais. Tá? Então, a forma com que a Python e qualquer outra linguagem de programação, né, lida com esses valores, ele vai sempre deixar muito próximo. Né? Eu posso também, claro, definir isso como float também, com 25 casas decimais, e tá lá, esse cara aqui. Tá? Mas eu também posso, usando a entrada como texto, até mais preciso, e aí eu consigo realmente o valor exato aqui, usando o Python, tá? Usando a SymPy aí. Tá? Bem, beleza, então por enquanto a gente só definiu, mas dá para ver que
é uma biblioteca um pouco mais preparada para questões numéricas, assim, se você quer um pouquinho mais de precisão, tá? Bem, o que mais? A gente pode definir funções, tá? Então, usando aqui o módulo SymPy, não vai precisar disso daqui, porque eu já defini lá em cima, tá? Eu posso, então, definir os símbolos x, y, z, tá? E aí eu posso definir uma variável já como uma função. Eu falo, não, olha, f é função, tá? E aí, ela é do tipo função, tá? Então, ainda indefinida, né? Mas a partir do momento que você definir ela, dá para você escrever alguma coisa. Bem, eu também posso definir uma função já juntamente com seus argumentos. Então, por exemplo, a função g, ela tem 3 argumentos, x, y, z. Tá? Então, ele já vai guardar isso, né, para ele e já vai me dizer, olha, quem são a minha função g, ela já depende já de três coisas aí, 3 entradas, tá? E aí se eu perguntar, olha, quem são as entradas aqui? Quem são, né, as variáveis livres aqui da função g? x, y, z. Tá? Então, a gente já pode trabalhar com esse tipo de coisa. Tá? Deixa eu ver. Esse daqui a gente já falou, né? Uma outra coisa que a gente pode usar, tá? É usar essa função lambda, né? Função lambda são funções que são rapidamente definidas em Python, tá? Não é só da biblioteca SymPy, pode ser utilizado em outros lugares. Eu já devo ter usado com vocês quando eu vou plotar algum gráfico, né? E aí a gente tem aqui essa função lambda aqui. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho que essa função lambda é simplesmente, ele recebe x como entrada e me retorna x quadrado. Tá? Então, é exatamente essa noção aqui, né? De que é uma função h de x, onde toda entrada x é transformada em x ao quadrado. Tá? E aí eu posso fazer isso com 5, por exemplo, o h de 5 vale 25, o h de x menos 1 vale x menos 1 ao quadrado, porque tudo que eu usar como argumento vai elevar ao quadrado. Eu posso fazer, por exemplo, h de e elevado a x menos o número imaginário i. Né? Então eu tenho e elevado a x menos i ao quadrado. Tá? Então, essa função lambda é uma forma rápida de eu já definir a função na mesma linha. Tá? Eu já defini qual que é o valor dela e tudo mais. Bem, o que mais? Continuando aí. Então perceba que a gente já consegue escrever funções, já consegue escrever variáveis. Né? O que mais? Como que ele trabalha então com relação à expressão? Ele trabalha aqui, de certa forma, com uma árvore aqui dentro dele, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1, né? Então, eu tenho que eu vou adicionar 1, que é exatamente esse cara. Vou adicionar também o 2x ao quadrado. O que é essa expressão 2x ao quadrado? É uma multiplicação de 2, que é um número, vezes a função potência. Potência de quem? De x ao quadrado. Então é desse jeito que ele meio que guarda a sua expressão simbólica, tá? E é por isso que acaba ficando tão lento, porque a forma de guardar isso simbolicamente é mais complicada, tá? Como que ele faz para o 3x ao cubo? O 3x ao cubo é uma multiplicação de 3 vezes a potência de quem? De x ao cubo, tá? Então, se eu escrever essa expressão, né, conforme eu tinha escrito, eu tenho aqui que a minha expressão é 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1. Eu posso usar esse comando args para saber quais são os argumentos, né? Ou seja, no que ela subdivide. Então, ela subdivide em 1, 2x quadrado e 3x ao cubo. Tá? E aí, eu posso olhar termos específicos dessa expressão. Então, por exemplo, eu posso ver expressão, o argumento 2. Lembrando que aqui eu tenho o argumento 0, 1 e 2. Então, eu estou no argumento 2. O que eu vou olhar? O argumento 1 dele
Então, aqui argumento 2, argumento 0 é 3, argumento 1 é Paul. Beleza, agora eu quero o argumento 1 desse cara. Então vai ser o argumento 0, o argumento 1 é exatamente o 3, tá? Se eu pedisse o outro argumento, 0, aqui já seria x, tá? Se eu fosse para esse outro argumento aqui, que é aquele da potência, seria x ao cubo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu consigo navegar por essa árvore caso eu assim o deseje. Tá? Então, dentro de qualquer expressão, eu consigo navegar por essa expressão. Então, eu consigo, por exemplo, se eu tiver, imagina que eu tenho uma equação gigantesca e eu quero procurar, vamos supor que eu tenho um y lá dentro, e eu quero procurar o y. Eu consigo navegar por todas as expressões até achar o y. Né? Seria mais ou menos isso. Bem, o que mais que dá para a gente fazer? Bem, a gente tem algumas expressões, por exemplo, imagina que eu defini essa expressão desse jeito, tá? Então, 2x ao quadrado menos x vezes x mais 1 menos 2x. Em geral, a maneira como você escreve a expressão, ele vai tentar respeitar aquela maneira, né? Mas você pode também simplificar. E quando eu simplifico essa expressão aqui, ele dá x vezes x menos 3 aqui. Tá? Então, eu também posso, né, fazer isso daqui. Tá? Porque quando eu simplesmente mando simplificar, ele vai simplificar naquele momento. Eu não guardei essa simplificação. Eu posso guardar essa simplificação nele mesmo, né? Então, e aí ele vai ficar sempre dessa forma simplificada, o que é mais simples aí. Tá? Além disso, eu posso também, tá? Então, deixa eu fazer aqui display expression. Acho que eu vou fazer em um outro comando. Eu posso também, pessoal, fazer o seguinte. Olha, eu posso fazer display expression ponto expand, se eu não me engano. Tá? Que esse x vezes x menos 3, ele vai expandir, vai ficar x ao quadrado menos 3x. Tá? Então, ele é uma biblioteca que tem essa possibilidade de você mostrar o seu resultado do jeito que você quer. Você quer expandir todas as multiplicações ou você quer reduzir, simplificar, né? Então, dá aí para você trabalhar nisso numa boa. Agora, olha só esse resultado aqui. Eu tenho a expressão ela é 2 seno de x cosseno x, tá? Quando eu mando simplificar, ele também consegue simplificar expressões trigonométricas. Então, ele já sacou que esse cara aqui, ele é seno de 2x. Tá? Então, ele meio que já consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso também com potências. Tá? Então, exponencial de x vezes exponencial de y, ele já entende que eu posso simplificar ele para virar exponencial de x mais y. Tá? E assim sucessivamente. Então, dá para expandir também. Então, igual eu já dei o spoiler antes, né? Mas, por exemplo, x mais 1 vezes x mais 2, que é essa expressão aqui, eu também posso expandir. E isso vai ser x ao quadrado mais 3x mais 2. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho seno x vezes cosseno y. Né? Eu tenho seno de x mais y. Tá? E aí eu posso expandir isso. E aí tem ainda algumas funções que eu posso acrescentar aqui. Por exemplo, olha, eu vou dar uma ênfase aqui a coisas trigonométricas. Então, trigonometric igual a true. Né? Se eu tirar isso daqui, eu não sei se vai dar certo do mesmo jeito. Ele não vai sacar que dá para expandir aqui. Né? Que dá para abrir um pouco essa expressão. Agora, quando a gente coloca trig igual a true, eu estou dizendo para ele, olha, qualquer coisa trigonométrica eu quero que expanda. E aí ele já consegue fazer. Tá? Bem, ele consegue fazer isso com relação ao logaritmo. Então, o log do produto A vezes B é a soma dos logs. Né? Eu consigo, por exemplo, pegar a expressão
exponencial de A mais B vezes I, sendo que I é a variável complexa. E, nesse sentido complexo, eu posso abrir essa expressão, que é, né, I vezes exponencial de A seno B mais exponencial de A cosseno B. É uma igualdade bem conhecida aí, tá? Que se eu não mandasse, acho que se eu não mandasse complex igual a true aqui, ele manteria esse cara aqui, né, exponencial de A mais B vezes I. Na verdade, né? Aqui ele tem o exponencial de A mais IB, tá? E deixa eu só fazer isso aqui que vai ficar mais didático. Então, inicialmente eu tinha exponencial de A mais IB, né? E depois, quando eu realmente expando esse cara, ele vira essa relação, né? I vezes exponencial de A cosseno B mais I vezes exponencial de A seno de B. Tá, enfim, aí tem várias maneiras de expandir e tudo mais, tem várias coisas que dá para brincar aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho, deixa eu só pegar aqui a expressão inicial e ver o que ele vai fazer aqui. Bem, perceba que eu tinha exponencial de x menos x de A menos B, né? E aí eu quero expandir ele com relação a essa questão da potência e também com relação à questão complexa. Então, ele vai fazer essa expansão usando a parte real de x, usando a parte imaginária de x, tá? Então, ele consegue aí simplificar ou expandir, enfim, dá pra gente fazer várias coisas. A gente também tem a função factor, que fatora, então, por exemplo, x² menos 1, tá? Se eu pegar essa expressão, ela está nesse formato, né? Mas agora eu posso fatorar ela e a fatoração dela é x menos 1 vezes x mais 1, né? Essa expressão aqui, mesma coisa, né? Eu tenho que o x é um fator comum ali dos dois lados. E eu tenho que, por exemplo, aqui eu tinha x seno de z mais y cosseno, ou mais x cosseno de y, né? E aí eu posso fatorar isso. Enfim, dá para brincar com bastante coisa aqui, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais rápido. Tá, então eu posso usar collect também. Então, por exemplo, eu tenho x mais y mais x vezes y vezes z. Tá? Eu posso especificar qual variável que eu vou tentar simplificar aqui, né? Então, por exemplo, eu posso tentar simplificar x, posso tentar simplificar a partir de y e posso tentar simplificar a partir de z. O que não vai acontecer muita coisa nesse caso. Tá? Coisas como frações parciais também. Então, essa primeira fração da esquerda, 1 sobre x² mais 3x mais 2, eu consigo dividir isso em frações parciais. Tá? Frações parciais é uma técnica importantíssima, principalmente para transformada de Laplace e transformada Z. Tá? Usa-se bastante essa técnica aí. É uma técnica também de integração também, que dá para utilizar aí. Enfim. Então, perceba que todos aqueles macetezinhos, aquelas... eu até brinco com aquelas matemáticas, né, que uma expressão vira uma outra, esse módulo consegue fazer aí, tá? Então eu consigo, por exemplo, dado uma soma de frações, juntar elas, então juntar, né, junts together aqui, consigo abrir em frações parciais, né, que é apart, e consigo também verificar se eu consigo cancelar alguma coisa, né? Então, por exemplo, simplificar, né? Então, eu tenho que y dividido por xy mais y, se eu cancelar, pedir para ele cancelar alguma coisa, vai dar isso. Se eu só pedir para simplificar, ele não vai simplificar para mim. Tá? Então, tem algumas operações mais específicas que elas são mais direcionadas, né, a alguma coisa,
que ela consegue obter aí resultados melhores, tá? Bem, o que mais? Ah, professor, beleza. Por enquanto a gente tem variável, função. Essas expressões eu posso trabalhar de várias formas, manipular ela de vários jeitos, né, possíveis. Mas e aí? Eu quero substituir valor nesses caras. Bem, é possível, tá? Então, o que a gente usa aqui? Então, imagina que eu tenho uma expressão que é x mais y, tá? Lembrando que esse x e y já são símbolos que foram definidos ali em cima, né? Bem, então a minha expressão ela é x mais y. Mas se eu pegar o x e substituir o x por y, eu tenho y mais y, que vai dar 2y. Né? Então eu consigo substituir o x por outra variável ou por um valor, por exemplo. Se eu substituir x por 3, esse cara vai ficar y mais 3 aqui. Né? Se eu substituir x por exponencial de y, por exemplo, de y mais 2 vezes z, por exemplo. Ele vai substituir o x, opa, o e não está definido. Peraí, deixa eu só lembrar o símbolo do e. Acho que era e maiúsculo. Era e maiúsculo. Tá? Então ele vai substituir o x exatamente por aquela expressão, tá? Essa expressão pode ter inclusive x novamente, não tem problema. Tá? Então a gente já consegue substituir esses caras. Vamos pegar essa expressão aqui então. Por exemplo, eu tenho o seno de x exponencial de x, tá? E aí eu quero pegar a expressão, não quero usar a variável x mais não, quero usar a variável y. Então eu posso substituir x por y, e aí a gente tem seno de y exponencial de y. Tá? Posso fazer isso com outras expressões e eu posso até substituir mais coisas. Né? Por exemplo, imagina que eu tenho seno de x vezes z. E aí eu posso substituir o z por exponencial de y e o x por y. Tá? E eu também consigo substituir até funções. Por exemplo, eu quero que a minha função seno vire cosseno. Então eu posso substituir sinπ seno pelo sinπ cosseno. Tá? Então, enfim, perceba que ela é uma ferramenta que dá bastante flexibilidade para você trocar praticamente qualquer coisa. Tá? Bem, o que mais? Então imagina que eu tenho essa expressão x vezes y mais e ao quadrado vezes x. Tá? E aí eu tenho esse values aqui, que é esse dicionário aqui, né? X vale 1,25, y vale 0,4 e z vale 3,2. Tá? Se eu pegar a minha expressão e substituir por esses valores, né? Esses valores aqui, eu tenho já o resultado dessa expressão, que é 13,3. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bem, imagina que eu tenho a função 1 mais π. Tá? O que dá para fazer? Imagina que eu vou pegar, eu posso pegar sinπ.n, 1 mais π, tá? E ter esse resultado, de certa forma, numericamente. Tá? Ele vai usar um número de casas padrão aqui, né? Que no caso vai ser 3, 6, 9, 12, 13, 14 casas aqui. Mas eu posso definir o número de casas, tá? Então, se eu pegar, eu quero 50 casas de π. Então, ele vai me dar ali exatamente essas 50 casas, tá? Não, eu quero fazer essa expressão x mais 1 dividido por π vezes... ponto, né? Desculpa. A substituição, eu vou substituir x por raiz de 2 e eu quero 10 casas decimais. Então, é uma outra forma que eu posso usar ali também, né? Então, aí eu consigo aí... Na verdade, 10 casas decimais não. Na verdade, 10 casas... Nossa, não é notáveis. Enfim, eu consigo expressar um número usando 10 casas aí. Que aí vai ser exatamente esse cara aqui.
Tá? Então, você consegue ajustar a precisão aqui de forma bem tranquila. Bem, vamos ver aqui. Imagina que a gente tem essa expressão, seno de πx vezes exponencial de x, tá? Uma coisa que dá para fazer também é o seguinte, eu posso criar aí listas do nada, né? Então eu estou criando uma lista aqui, né? Perceba que eu abri e fechei aqui esse cara, e aí eu vou substituir x por xx aqui, né? Vou usar 3 casas decimais aqui apenas. Só que quem é xx? Xx são valores dentro desse range aqui de 0 a 10. Tá? Então eu consigo gerar uma lista aqui rapidamente, né, de valores aqui, de forma bem tranquila aí. Tá? Bem, o que mais dá para eu fazer? Olha, perceba que eu tenho aqui, eu posso usar essa função lambdify, que é o quê? Que é transformar numa função lambda do tipo numpy, ainda por cima, tá? E aí eu posso, usando a biblioteca numpy, né, importando ela daqui, eu posso pegar todos esses valores, né, de 0 a 10 e usar essa função aqui lambda utilizando esses valores. E aí eu tenho aqui também todos esses caras aqui. Tá? Então dá para trabalhar aí também, fazer algo na biblioteca SymPy, depois mudar isso para NumPy, de repente, se você precisa de algo mais rápido aí para tratamento de matrizes e vetores. Tá? Então a gente já consegue jogar para ela. Bem, o que mais? E aí a gente começa a chegar aqui numa parte melhorzinha aqui. Então imagina aqui que eu tenho o símbolo x e eu quero resolver expressões. Então eu posso chegar simplesmente e mandar resolver a expressão. Olha, resolve aí para mim x² mais 2x menos 3. Tá? Professor, mas ele não diz se isso é igual a 0, se isso é igual a 1, a 2. O padrão é que seja igual a 0. Tá? Então o padrão é encontrar raízes de equações. Então a gente tem aqui esse cara, e aí eu tenho como solução menos 3 e 1. Tá? Se for uma expressão mais genérica, né, igual a gente já tinha mostrado antes, ele também consegue resolver. Se eu quero raízes de funções mais complexas, tipo seno x menos cosseno x, quando que isso é 0? Tá? E aí ele consegue soluções para mim. Olha, ele me deu uma solução aqui em radianos, né, π sobre 4. Então, quando o ângulo é 45 graus, né, que é π sobre 4 radianos, eu tenho que o seno e cosseno têm o mesmo valor, por isso seno de x menos cosseno de x é 0. Tá? Eu também consigo resolver isso para expressões mais complexas, tipo, quanto que dá, por exemplo, deixa eu escrever essa expressão primeiro e depois escrever esse cara. Bem, quanto que é a raiz de 2 vezes x mais exponencial de x? Tá? Qual o valor de x que se eu jogar nessa expressão aqui vai zerar? Bem, ele vai me encontrar um valor, tá? E aí eu estou mandando encontrar esse valor com 10 casas decimais, né? Então, aqui, por exemplo, se eu não colocar esse eval f, ele vai me dar aqui, ele me retornou esse menos w 1 sobre 2. Esse menos w é uma função, tá, específica, matemática aí, que a gente não está interessado. Então eu só quero saber o valor disso daqui. Bem, se eu só quero saber o valor disso daqui, eu posso encontrar essa raiz dessa equação já com ali 10 casas decimais. Tá? Isso vale para outras expressões, por exemplo. Eu estou querendo resolver ali x² menos x² mais 1. Tá? Eu só quero a primeira raiz aqui. Tá? Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui. x² ele tem 5 raízes em geral, tá? Então, olha só o que ele fez. Ele acabou de me falar, olha, é a raiz desse cara, a raiz desse cara e a raiz desse cara. A raiz 1, 2, 3, 4. Bem, mas eu quero saber os valores, né? Me dê valores aí. E aí ele vai... Tá. Então,
Se eu quiser, cada um desses valores ele pode me dar, tá? Ele vai me dar o valor 0, ele vai me dar o valor 1. Tá? Então, deixa eu fazer aqui melhor. Fazer um for e in range 5, tá? Bem, professor, como que você sabe que são 5, né? Como é um polinômio de grau 5, né? Eu sei que esse cara vai dar 5 raízes, né? Reais barra complexas. Então aqui o que eu posso fazer, por exemplo, é fazer o display de cada uma dessas raízes aqui. Tá? Então, imaginando aqui que eu tenho essa expressão, eu posso também fazer isso daqui. Então, olha só, essa expressão x à quinta menos x quadrado mais 1, tá? Essa expressão aqui, essa x à quinta menos x quadrado mais 1, ela tem 5 raízes, tá? Ela tem uma raiz real, que é esse caso aqui, e ela tem 4 raízes complexas, né? Lembrando que para polinômio sempre tem a raiz complexa e o seu conjugado, né? Então, a gente tem sempre que ela vem aos pares, assim, né? E aqui, ele encontrou para mim numa boa, tá? Que mais? Ele pode encontrar também de algumas expressões mais difíceis, tá? Então, por exemplo, sin pi ponto tangente menos x, eu quero resolver isso com relação a x. E esse cara aqui não resolve, então a gente tem que... Para algumas expressões não vai funcionar, tá? Então, nesse caso aqui, não funcionou, a gente tem que utilizar aí de outras técnicas para a gente resolver esse cara, tá? Mas, enfim, a gente tem, eu não lembro porque isso daqui é texto do Fernando, mas, enfim. Eu tenho aqui, eu posso fazer aqui display das equações. Então, olha só. Imagina que eu tenho essa expressão, x mais 2y menos 1. Beleza. Depois uma segunda equação, x menos y mais 1. Tá aqui. Tá? Eu quero resolver essa equação quando elas são iguais, né? E eu quero resolver para x e y aqui. Tá? E aqui eu quero que o resultado seja me seja entregue no formato dicionário. Tá? Então, como é que eu vou resolver as duas equações ao mesmo tempo? Né? Ou seja, como que eu vou resolver esse sistema de equações? Então, ele vai resolver esse sistema de equações para mim e vai me retornar ali o valor. Tá? Então, ele consegue fazer isso aí de forma bem tranquila. Tá? Esse sistema de equações pode ser um sistema também não linear, ele não precisa ser necessariamente linear. Perceba que aqui a gente tem x ao quadrado, né, y ao quadrado aqui, e ele também vai ter as técnicas dele lá para encontrar aqui as soluções. Por exemplo, 0, 0 é uma opção, 1, 1 é uma opção também, só que a gente tem essas outras opções aqui, né? Essa primeira opção e essa segunda opção aqui. Tá? Então, perceba que ele é bem robusto aí nesse sentido, né? Ele consegue escrever aí várias soluções, tá? Deixa eu ver aqui com relação à equação 1, né? Se eu pegar a equação 1, substituir a solução, isso aqui vai dar igual a 0? E se eu substituir aqui na solução 2, também vai dar 0? Tá? Para cada solução dentro das soluções, isso daqui realmente vai dar 0, tá? E ele dá verdadeiro para todas, tá? Então, o que eu fiz aqui foi, será que essa solução aqui que eu tive, né, 0, 0, 1, 1, e esses dois valores aqui, aqueles dois valores, eles são realmente soluções? Então, eu estou perguntando, será que essa expressão é verdade e essa expressão aqui também é verdade? Tá? Quando eu troco solução
por todos os valores aqui de cima do meu dicionário, e sim ele dá verdadeiro para todos. Tá? Então, eu consigo aí usar a biblioteca SymPy nesse sentido. Pessoal, tranquilo até aí? Tranquilo é aquilo, né? Mas tá indo, tá mais Gabriel, palavra tranquilo. difícil, né? É Tranquilo. difícil, Alberto. Tá, ok, mas foi, né? É entendível, né? Sim, com certeza, entendi. Nada que assistir a aula mais umas 5 vezes não entra na cabeça. Certo. Isso, Amanda. Lembrando que está gravada a aula e tudo mais, e aqui é somente aí a questão de agora a gente ter essa possibilidade de escrever esses símbolos, tá? Isso daqui vai ser importante porque essas expressões que a gente está fazendo vai virar uma integral, né? E aí, talvez a melhor coisa, o que todo aluno de cálculo quer na hora da prova. Ah, faz a integral disso daqui. O Python vai fazer para você e você não vai nem precisar fazer esforço, né? Praticamente é isso que vai acontecer, tá? Bem, pessoal, então aqui tem a documentação, tá? Se você entrar lá em SymPy, a documentação, você tem aqui a documentação da última versão, você pode pegar uma versão PDF aqui. Ele tem tutoriais, tá? Então, ele tem um tutorial lá de introdução, que ele fala ali alguma coisa, né? Como fazer isso, como fazer aquilo, como simplificar, como, por exemplo, usar isso para cálculo. Ah, olha, eu quero fazer a derivada, né, de uma função. A gente vai ver isso ainda, né? Ah, ele vai resolver para mim? Vai resolver para mim. Né? Como é que faz a derivada de x à quarta, né? É, 3 vezes, né? Então eu posso fazer até múltiplas derivadas também, ele consegue fazer. Imagina a expressão XYZ, né? Eu quero derivar essa expressão por x, depois por y, depois por y, depois por z, por z, por z, por z. Ele consegue fazer essa conta para você. Então, assim, ele ajuda bastante. Ele consegue integrar, por exemplo, qual que é a integral de cosseno de x com relação a x? Seno de x, né? A integral de exponencial de menos x, ali de 0 até infinito, ele consegue fazer toda essa soma, que dá 1. Enfim, então assim, há uma mão na roda aí para a gente resolver algumas coisas, tá? Tem essa questão de resolver equações também, dá para usar matrizes e... Enfim, dá para brincar bastante com esse cara. Imagina aí que a gente tem uma matriz que tenha símbolos dentro dela, né? Dá pra gente utilizar isso daí de forma bem tranquila e resolver o nosso problema, por exemplo. Tá? Beleza, pessoal. Eu acho que de computação simbólica é um pouco mais isso, tá? Bem, limites. Tá? Então, tinha preparado aqui também alguma coisinha, vou só reconectar aqui. Com relação a limites, pessoal, eu vou só baixar um PDF aqui, desculpa, peraí. Só um instante. Bem, prontinho, pessoal. Estão vendo aí o PDF? Sim, Aqui professor. sim. Não, perfeito, então. Deixa eu só permitir aqui, peraí que eu me perdi aqui nas aulas. Pronto. É que eu tô com duas telas, né? Então, beleza. Então, só começando, introduzindo aqui um pouquinho essa parte de cálculo, né? A gente já viu funções e para que elas vão servir, tá? E aí, para várias situações aí da engenharia, a gente tem aí várias quantidades variáveis, né? Então, números variáveis que variam entre 0 e 1, 0 e 100, né? Que não são inteiros aí. E aí,
a gente tem duas operações que são fundamentais aí dentro de cálculo, que é a derivada e a integral, né? Que aí tem inúmeras aplicações, né? A própria derivada, ela é uma definição de taxa, né? Taxa instantânea, né? Onde eu consigo relacionar uma função e a sua entrada, né? Então, por exemplo, deslocamento com tempo, eu consigo, a derivada é a velocidade, a variação da velocidade com relação à variação do tempo é a minha aceleração, e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho grandezas físicas que a gente pode trabalhar nesse sentido de derivada. Eu posso integrar, né? E aí eu também tenho várias outras possibilidades, tá? Essa parte de cálculo, né? Essas técnicas de cálculo, teve dois autores que inventaram elas independentemente, tá? Um deles foi Newton e o outro foi Leibniz, né? Tem até uma briga aí para saber quem que inventou primeiro, né? Mas enfim, é uma técnica importantíssima aí e dois gênios aí da matemática e da humanidade aí conseguiram encontrar ela ao mesmo tempo, tá? Computacionalmente, claro, né? A gente pode fazer derivada, integral de duas formas. Uma delas é simbolicamente, é ter a função correta, né, da derivada, da integral, ou para muitos casos não vai importar o valor de função daquilo, né? Vai valer mesmo um número. Então, tem técnicas numéricas também que são boas aproximações, tanto para a questão da derivada quanto para a questão da integral. Então, mas antes disso, antes de falar de derivadas, eu preciso ter uma noção de limite, tá? E aqui é uma das definições, em geral, quando vocês fazem um curso de cálculo aí, é uma das primeiras definições que a gente tem, que é basicamente o seguinte: imagina que eu tenho uma função x, f de x, tá? Ela é uma função f, ela tem uma entrada x e transforma x em alguma coisa, tá? E aí, quando eu falo o limite de x tendendo a x0, tá? Então, que é denotado aqui exatamente por essa notação, né? Limite de x tendendo a x0, tá? E aí, eu espero um valor desse limite, tá? Então, eu chamei esse valor de L, tá? Então, quando x estiver aproximando de x0, eu tenho um certo valor L aqui, tá? E isso vai acontecer, né? Essa aqui é uma definição mais de análise matemática, é o seguinte: se dado um número pequeno qualquer epsilon, é possível encontrar um número delta positivo, tal que essa diferença entre eles é sempre menor do que epsilon, para todo x que satisfaz essa diferença menor do que delta, tá? Pode parecer meio estranho, mas o que matematicamente isso quer dizer é o seguinte: olha, eu estou dizendo que o x está aproximando do x0, ou seja, essa diferença aqui, que é maior do que zero, mas é menor do que delta, eu posso pegar esse delta e apertar ele, né? Então esse delta pode ser 1 inicialmente, está longe, pode ser 0,1, está longe, 0,01, começo a apertar, 0,001, 10 a menos 3, né? Eu começo a apertar. Esse delta pode ser 10 a menos 10, 10 a menos 1000. Então eu vou apertando esse cara para números cada vez mais próximos, tá? Lembrando que o x0 é fixo. Eu quero que o x se aproxime de x0. Como eu estou em módulo, ele pode aproximar dos dois lados, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, se eu pensar naquela reta, né? E aí, quando que eu sei que essa função aqui está se aproximando de L? Porque toda vez que eu aproximo de x0, essa função vai se aproximando de L, tá? Então, é basicamente isso que ele está querendo contar aí pra gente, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, deixa eu colocar o meu,
Eu tenho um problema com esse computador aqui do IF, porque ele só tem 2 entradas USB. Uma delas eu estou usando o... não vai dar certo. Cadê a caneta? Aqui. Bem, não vai dar certo o que eu ia fazer não, pessoal. Eu tô com a mesa aqui, mas eu esqueci a caneta. Ou pelo menos não tô achando ela, se ela caiu aqui. Enfim, peço desculpas aí. Tá? Deixa eu voltar então. Então, pessoal, o que a gente tem de limite é mais ou menos isso, tá? Que a gente quer saber o que acontece quando eu aproximo de um valor, tá? Qual que é o comportamento quando eu aproximo desse valor, tá? E esse valor x0, ele não precisa ser um valor limitado. Eu posso ter esse x0 como infinito também. Então, o que acontece com essa função quando eu vou para o infinito dela, né? Então, é nesse sentido que a gente está interessado em verificar. Alguns limites, pessoal, são bem conhecidos, tá? São o que a gente chama de limites fundamentais. Um deles é exatamente esse, tá? Que quando x tende a 0, o seno de x dividido por x dá 1. Tá? Então, o que isso significa? Né? Que essas duas funções, seno de x e x, elas ficam muito parecidas quando x tende a 0. Por isso que a razão entre elas dá 1. Tá? Outro limite também bem conhecido é quando, nesse caso aqui esquerdo, né, quando o h tende ao infinito, e eu estou somando 1 mais x dividido por h elevado a h, tá? Esse limite aqui dá exponencial de x, tá? Ou se eu pensar aqui em h tendendo a 0, né, nessa expressão aqui, 1 mais x elevado a 1 dividido por h, esse cara também dá exponencial de x. Um outro limite que é bem conhecido, tá? Que é um caso clássico aqui, vai ser exatamente esse daqui, tá? Então, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, tá? Embora provavelmente no cálculo aí de vocês, algum professor pode ter falado de limite, pedido para vocês calcularem limites de várias formas, aqui no curso não é muito essa intenção, é mais a gente saber o que é limite e o que de prático eu posso usar isso, né? Uma das coisas mais práticas é essa última expressão, que é exatamente a expressão da derivada, tá? Mas outra coisa prática de limite é saber comportamentos de funções depois de um tempo, tá? Por exemplo, em equações diferenciais, né, a gente tem aí uma equação diferencial. Essa equação diferencial ela pode modelar aí algum fenômeno físico, né? E aí tem-se muito interesse de saber o que acontece com esse fenômeno quando o tempo vai para frente, né? Sei lá, vamos supor que eu tenho um fenômeno de um sistema massa-mola, né? Ou um circuito elétrico aí com um indutor, um capacitor e uma resistência. O que acontece no infinito? Né? O que acontece quando eu deixo esse sistema rodando lá um tempo? Tá? Então, o limite vem exatamente para isso. Tá? Em cadeia de Markov, lembra que a gente foi jogando números cada vez maiores para descobrir qual que seria, onde que o sistema se estabilizava, né? Eu posso pensar em limite para isso também. Tá? Uma outra coisa que está relacionada com limite é a função, é uma propriedade de funções que ela é chamada de continuidade, né? Quando que uma função é contínua, né? Quando que ela é bonitinha, está totalmente ligada ali. Quando, né? Para cada... e aí eu posso falar contínua no ponto ou contínua no intervalo, né? Se ela é contínua num ponto, significa que quando eu faço quando x tende a x0, o f de x vai tender para f de x0, tá? Ou seja, eu tenho uma existência desse limite, tá? E aí,
se esse limite existir em todos os pontos de um intervalo, a gente diz que a função é contínua naquele intervalo. Se o intervalo for todo o intervalo, então ela vai ser naturalmente contínua, tá? E aí a gente tem funções que são naturalmente contínuas, como polinômio, exponencial, tá? Quando que a gente tem funções não contínuas? Por exemplo, a clássica, né? F de x igual a 1 sobre x, tá? Que é a hipérbole ali, né? A gente também tem uma função que é muito utilizada também em equações diferenciais, que é a função de Heaviside. O que é essa função de Heaviside? Ela é zero para antes de zero e ela vale 1 depois de zero, né? Então ela é aquela função degrau, como se eu estivesse ligando uma tomada, né? Então, antes de eu ligar ela é zero e depois que eu ligo ela é 1. Tá? Então seria mais ou menos isso. A gente também tem o delta de Dirac também, que também é utilizado em equações diferenciais, né? Que é uma função que ela é zero o tempo todo, num único ponto ela é infinito. É como se fosse um raio, né? Então eu tenho 0, 0, 0, 0, 0, de repente naquele instante específico ela é infinito, tá? E aí esse infinito dela é um infinito suficiente para que a integral seja 1, exatamente naquele ponto. Rosicleide, você levantou a mão? Sim, tá dando pra me escutar? Sim, estou escutando bem. Sim. É porque eu queria ver, por exemplo, como que eu verifico a continuidade de uma função de duas variáveis. Tá. Bem, de duas variáveis, ela é um pouquinho mais complicada, mas você também pode fazer usando limites, tá? O que acontece em funções de duas variáveis é que esse limite, igual aqui eu estou mostrando as funções, né? Eu tenho que um limite, ele pode vir da esquerda ou da direita, né? Só que para múltiplas variáveis, ele pode vir de mais lados, né? Então você tem que verificar aí pelo menos, você tem que verificar se a sua superfície vai ser contínua, se o limite dos dois lados vem dos dois lados, de todos os lados existe e é isso. Tá? Então, para mais variáveis, você vai precisar disso, ok? Entendi. E aí Obrigada. vai depender se isso for uma curva, tá? Então, se ela embora esteja em mais de duas dimensões, esteja em 3, 4 dimensões, se ela é uma curva simples, tipo uma solenoide, por exemplo, que é contínua, ou se ela é realmente uma curva, tipo um plano, né? E aí, essa análise de limites também vai depender disso daí, tá? Mas aqui, por enquanto, eu estou no caso simples, estou com uma variável real apenas, tá? Bem, então, aqui eu tenho aqui os desenhos, né, desses casos. A função de Heaviside, por exemplo, ela é uma função que o que acontece? Ela é zero até antes de zero, né? Quando eu chego em x igual a zero, eu tenho que ela vale 1, né? E aí ela vale 1 daí por diante. É o ligar de uma tomada, né? Basicamente essa função de Heaviside. E o seguinte, o que isso daqui está representando, né? Essa função ela é contínua antes de zero e ela é contínua para valores maiores do que 1. Tá? Perdão, para valores maiores do que zero, tá? Onde que ela não é contínua? Exatamente nesse degrau aqui, de 0 até 1, né? Então, ela acaba não sendo contínua exatamente no ponto zero, tá? Igualmente, essa função aqui, né? Então, eu tenho, por exemplo, 1 sobre x. Essa função 1 sobre x ela está definida para valores de x negativos. Ela está definida para valores de x positivos, tá? Ela fica indefinida para x igual a zero, exceto se eu definir aqui algum valor, né? Se eu definir aqui algum valor, como foi o caso, aí ela fica bem definida aqui. Só que o que vai acontecer? Bem, o limite dessa função vindo pelo lado esquerdo é menos infinito. E o limite dessa função vindo pelo lado direito, ele é mais infinito, né? Em zero.
Tá? Então, aqui eu também estou demonstrando uma descontinuidade. Por quê? Porque não existe esse limite aqui. Tá? O que mais? Né? Se eu pegar essa função diferentona aqui, né? Ele é zero para antes de zero, né? até o valor de zero. Depois, quando eu fizer seno de 1 sobre x para x maior do que zero, o que acontece? Quando o x aqui, pela direita, né? Eu tenho que ele se aproxima do valor de zero, eu vou ter 1 sobre algo muito próximo de zero. Esse algo muito próximo de zero vai me dar um valor de 1 sobre x muito grande. E esse valor muito grande vai estar entre menos 1 e 1, porque o seno está entre menos 1 e 1. Então, o que acontece aqui nessa função aqui é que esse seno, né, que estava oscilando aqui de forma mais lenta aqui para frente, ele começa a oscilar de forma muito rápida aqui. Exatamente no limite de zero, a gente tem uma indeterminação também. E aí, esse cara vai estar dentro do intervalo menos 1 e 1, tá? O que também denota aí uma descontinuidade ali quando o x é zero. Beleza? Então, são casos aí de descontinuidade, tá? Falei que o limite ia ser bem breve. Bem, vamos então para esse cara aqui, tá? Bem, lá, esse Colab está lá, já em limites ali. O que a gente tem? A gente tem o seguinte, pessoal. Aqui mesma coisa, né, que eu tinha escrito e tal. Eu vou chamar a biblioteca SymPy, o módulo SymPy, tá? E aí perceba que eu vou calcular alguns limites com ele já vai sacar que é exponencial de x, tá? Então, aquele mesmo limite que a gente fez, eu posso calcular usando essa função, sympy.limit, né? Qual a expressão que eu quero fazer esse limite? Eu quero que o h seja zero, tá? Ou aquela outra expressão, que o h tende a infinito, né? Eu tenho exatamente também que eu posso resolver esse cara, tá? Bem, vamos analisar algumas coisinhas aqui. Deixa eu voltar esse cara mais para cima, acho que eu vou ter que reduzir aqui, tá? Então imagina o seguinte, pessoal, eu tenho essa função seno de x dividido por x, tá? Que era um dos limites fundamentais. Perceba que quando eu desenho essa função, estou desenhando aí de menos 20 até 20, eu tenho que a minha função seno, né, chegando pela esquerda, tudo mais, beleza. Ele sobe ali, né, até o valor ali, passa pelo 1 e desce. Mostrando que esse limite existe, esse limite vale 1. Perceba que essa função, embora, poxa, eu estou dividindo por x, né? Eu estou dividindo por zero ali no meio. Mas ela vai ser uma função contínua, tá? Mesmo a gente pensando, vou dividir por zero. Mas não, nesse caso, como o limite desse cara vale 1, então eu tenho que essa função passe exatamente aqui. Diferentemente, né, da função 1 sobre x ou de outras funções mais diferentes, tá? Beleza? Então, por exemplo, se eu também escrever aqui, né, sympy.limit, se eu escrever aqui, por exemplo, sympy.limit de... eu já tinha escrito, né? Tá aqui. Deixa eu só fazer assim, então. Então eu tenho que seno de x sobre x é a função que eu tinha e o limite dela para x tendendo a zero é 1. É aquele limite fundamental também, tá? Eu acho que tem como eu escrever isso daqui também de um outro formato. Só um instante. Ao invés de escrever limit com letra minúscula, eu acho que eu posso escrever limit com a letra maiúscula. E ele vai me denotar a expressão, tá, desse cara. Então, olha só. Aqui eu tenho um limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. E esse cara vale 1. Tá? Beleza? Então, perceba aí que eu posso manipular aqui a SymPy de várias formas aí. Tá? Bem, o que mais? Pessoal,
Eu posso também escrever expressões um pouco mais complicadas. Por exemplo, essa expressão aqui, ó, raiz de menos x ao cubo mais x ao quadrado dividido por x. Tá? Bem, qual que é o limite dela para x vindo do lado negativo e x vindo do lado positivo? A gente consegue dizer isso daqui também em Python, tá? Bem, vamos lá, vamos ver o que eu fiz aqui em cada linha. A primeira linha eu fiz o gráfico, tá? Então eu usei, acabei fazendo o gráfico aqui dessa função. Eu vou separar isso em duas linhas, eu acho que isso aí ficaria mais didático, tá? Então primeiro eu tenho o gráfico dessa função. Agora vamos olhar o seguinte, tá? Deixa eu só fazer o display. Bem, aqui eu vou fazer esse display separado de cada coisa aqui, em cada linha separado, para ficar mais didático também. Esse negócio de ficar escrevendo linha gigantesca, já fui dessa época já. O que está acontecendo aqui? Faltou um. Beleza. Bem, pessoal, então, escrevendo essa expressão, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui, ok? Bem, eu quero o limite dessa expressão, eu posso fazer esse limite chegando pela direita, tá? Perdão, a direção. Eu posso escolher a direção que ele chega, direção negativa, né? Ou eu posso escolher a direção positiva, né? Que é o tradicional, é o padrão, é ele vir pela direita, tá? Então perceba que quando ele vem pela direção negativa, ele vai dar menos 1. Quando ele vem pela direção positiva, ele dá mais 1. Tá? E perceba que essa expressão aqui dá uma coceira, né? Porque é o seguinte, aqui eu tenho menos x ao cubo mais x ao quadrado. Se eu colocar x ao quadrado em evidência aqui dentro, eu tiro x ao quadrado. Aí eu fico com, bem, a raiz de x quadrado dá x, né? Então eu tenho x dividido por x. Já penso, vou cancelar isso, eu fico com raiz de menos x mais 1, né? Só que isso não é correto, porque quando eu tirar esse x ao quadrado da raiz, eu posso ter mais ou menos x, tá? E isso vai impactar em como essa função aqui vai ser escrita, tá? Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui basicamente isso. Eu acho que eu poderia usar aqui. Deixa eu só fazer um detalhe. Eu vou definir o x-limit aqui também. Vou fazer um intervalo maior só para a gente ver o que vai estar acontecendo aqui. Tá. Bem, o que vai acontecer? Perceba que essa função ela só é definida aqui dentro, né? Porque o que acontece depois que passar de 1 ou de menos 1, né? Esse cara aqui vai ficar negativo, né? E a raiz de número negativo, pelo menos na parte real, não vai existir. Então a gente tem essa função determinada somente nesse intervalo aqui, tá? E ela é descontínua em 0. Tá? Ou seja, não existe esse limite em 0. Porque o limite de um lado dá 1 e o limite do outro lado dá menos 1. Tá? Bem, vamos pegar a função clássica, né? 1 sobre x. O que vai acontecer quando... Deixa eu fazer também o que eu tinha falado antes. Alt Enter. Bem, a função 1 sobre x, o que acontece quando eu faço o limite, né, de x tendendo a 0? Eu venho pelo lado esquerdo aqui, pelo lado negativo, né? Eu estou chegando aqui,
em valores cada vez mais negativos, né? Então ele tende ali a menos infinito. E quando eu venho pela direita, ele vai para mais infinito, tá? Por essa indeterminação, essa função é descontínua em zero, tá? E aí com descontinuidade a gente tem algumas coisas, como, por exemplo, a gente não consegue calcular a derivada, né? Tem algumas coisas aí que a gente não consegue fazer, tá? Bem, é possível criar a derivada também aqui, tá? Então imagina aqui que eu tenho uma função f, chamei aqui de função f, tá? Eu tenho símbolos x e h e eu tenho aqui diff_limit aqui, que vai ser exatamente essa expressão, né? F de x mais h menos f de x dividido por h. Isso daqui é praticamente a definição da derivada, tá? Antes da gente passar para frente, que tipo de dado que é esse diff_limit? Tá? Se a gente pensar, ele vai ser acaba que vai ser uma multiplicação, verdade. Mas perceba que como ele é dependente de uma função f, tá? Aí a gente pode, aí ele vai acabar sendo aí um resultado aqui desses valores. Bem, o que mais que dá para fazer? E aí o legal é que é o seguinte, olha só, eu consigo fazer, por exemplo, substituir a minha função f por uma outra função, por exemplo, a função cosseno, tá? E eu posso fazer o limite dessa função tendendo a zero, né? Então, eu tenho como resultado o que aqui? Também posso fazer com relação à função seno, e isso daqui, quando o h tende a zero, é praticamente a minha derivada, né? Então, eu tenho que a derivada do cosseno é menos seno de x, a derivada do seno é cosseno de x. É exatamente isso daqui que essas duas expressões fizeram, né? Ou seja, bem, para tentar deixar isso daqui um pouquinho melhor, eu vou fazer um display aqui desse primeiro cara. Melhor do que isso, eu vou escrever realmente a expressão dela, tá? Depois disso eu vou fazer o display aqui e por fim eu vou fazer isso, tá? Então, olha só o que aconteceu. Bem, pela definição de derivada, que vem por limite, tá? Eu tenho que cosseno de x mais h menos cosseno de x dividido por h, tá? Quando eu faço esse limite, essa função aqui vira menos seno de x, tá? Mesma coisa aqui, né? Quando eu pego a minha função seno e faço o limite dessa razão aqui, eu tenho exatamente o cosseno, tá? Então, eu consigo calcular o limite aí numa boa, tá? Perceba que o que eu precisei fazer aqui foi simplesmente substituir a função f dentro dessa expressão aqui, que já é a expressão da derivada, tá? Deixa eu ver o que mais. Bem, se eu definir a função como lambda também, a gente consegue chegar em valores, tá? Então, por exemplo, se x vale exponencial de x seno ao quadrado de x, eu tenho 2,13724, tá? Eu também posso pegar essa expressão, tá? E fazer aqui uma diferença entre elas, né? E aí eu posso também fazer o limite, e com esse limite eu consigo aí basicamente a derivada desse cara, tá? Deixa eu ver aqui, parece que deixa eu ver aqui, só fazer uma outra coisa aqui que eu acho que vai ser melhor. Deixa eu só fazer uma coisa aqui.
Na verdade é isso. E pronto, eu tenho a derivada dessa expressão, né? Eu tenho a derivada de exponencial de x seno ao quadrado de x, que vai ser, né, conforme a gente pode ver depois, a regra da cadeia. Então eu tenho o próprio exponencial de x seno de x vezes seno de x, tá? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu já expandir esse resultado, eu não gostei dele assim não. Então eu tenho, né, exponencial de x seno ao quadrado de x vezes, mais, né, 2 vezes seno x exponencial de x vezes cosseno de x. Então tá aqui a expressão aí da nossa derivada, tá? Então eu consigo fazer derivadas, inclusive de expressões mais complicadinhas, tá? Bem, então vamos lá. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui, eu estou definindo inicialmente 3 variáveis, né? X, Y, Z e R, tá? São todos símbolos aqui. E aí eu estou fazendo o limite do limite, tá? De 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Então eu tenho uma função de 3 variáveis. E eu tenho que x tende a 0, y tende a 0 e z tende a 0. Todos eles ali ao mesmo tempo, né? Quanto que isso vai me dar? Vai me dar infinito, tá? Ou então eu posso pensar no limite, né, de uma função f aqui que é dada por essa expressão, e eu posso substituir ali todo mundo por 0. Tá? Então, peraí, deixa eu ver que eu tô. Tá. Eu estou dividindo. Eu estou fazendo que essa expressão aqui é exatamente r ao quadrado, tá? E aí eu estou fazendo simplesmente que o r vai a 0, ou seja, quando todo mundo aqui está indo para 0, né? E aí eu tenho como resposta também infinito, tá? E aí se eu imprimir a função f, eu tenho exatamente ela desse jeito, tá? Então dá para fazer limites com funções de múltiplas variáveis aí. Bem, qual que é uma outra coisa que dá para a gente fazer que é interessante também? Esses pontos de descontinuidade, a gente chama eles de singularidades, né? Que é onde que teve alguma coisa ali que deu problema, né? E aí, tem várias singularidades. Por exemplo, se eu tenho a função da reta, se eu tenho a função x, não vai acontecer nada, né? Então eu não tenho singularidade. Agora, quando eu tenho 2 dividido por x, por exemplo, 2 dividido por x é aquela hipérbole. Aquela hipérbole, ela tem uma descontinuidade, que é uma singularidade, que está em 0. Tá? Então, dá para usar funções para procurar essas singularidades, procurar essas indeterminações. Então, por exemplo, x menos 2 dividido por x quadrado menos 1 dá 2 singularidades, que é menos 1 e 1. Tá? Log, né, de x ao quadrado menos 1, eu tenho também 2 singularidades, que é em menos 1 e 1 também, né, porque eu não posso ter log de 0. Tá? Aqui, se eu trocasse para x menos 1, perceba que eu ainda assim teria singularidade em menos 1 e 1, né? Beleza. Beleza, Ludovico. Eu vi que ele entrou rapidamente e depois saiu. Tá? Bem, por fim aqui a gente tem a função de Heaviside também, tá? Opa. Ok. Tá, deixa eu só então comentar essas duas linhas aqui.
Será que eles mudaram ela de lugar? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eles mudaram ela de lugar. Empire.heaviside X. Ok. Deixa eu só plotar ela direitinho. Tá, então a gente consegue plotar aí a função de Heaviside, tranquilo, tá? A função de Heaviside, eu consigo aí tratar ela de diferentes formas, né? Por exemplo, ao invés de usar essa função de Heaviside, eu posso, por exemplo, se eu fizer Heaviside mais 1, eu vou fazer essa tomada mais alta, né? Então eu tenho aqui até 0 aqui, depois de 1, constante 1, depois escala 2. Se eu pegar essa Heaviside e multiplicar por x ao quadrado e somar 1, eu já vou ter uma função totalmente diferente, tá vendo? Então ela é uma função que era 1, né? E de repente ele vai, do nada ele vai subir aí, tá? Enfim, então aqui eu coloquei para vocês várias funções estilo Heaviside, que é aquela função liga-desliga, né? Então imagina aí que eu posso ligar e desligar funções aí sem problemas, tá? Posso inclusive ligar e desligar funções em lugares distintos, tá? Então aqui, por exemplo, tá, então eu consigo ligar funções diferentes, antes constantes, depois alguma outra coisa. Consigo fazer ao contrário, né? Ligar e desligar ela, deixar ela ligada, depois desligar. Consigo ligar ela mais para frente, tá? Consigo ligar ela 2 vezes, tá? Consigo ligar e desligar, tá? Então, com essa função de Heaviside, a gente começa a ter alguma liberdade matemática de poder ligar e desligar as coisas como se fosse uma tomada, né? Então a gente consegue modelar isso, tá? Isso aqui é importantíssimo aí para equações diferenciais, né? Dá para usar Heaviside também se a gente pensar em funções por partes, tá? Então antes de menos 1 eu tenho alguma coisa, né? E depois de menos 1 eu tenho outra coisa, tá? Que é exatamente essas duas funções de Heaviside aqui, tá? Então a gente consegue aí utilizar esses caras, tá? Ah, professor, essa função aqui, ela é contínua? Não, ela não é contínua. O que acontece nos gráficos de Python é que o que eu faço? Eu divido o intervalo em vários valores, e aí dividindo esses intervalos em vários valores, ele calcula esse valor exatamente onde está a função. E ele vai ligando os pontos. Então ele acaba ligando a descontinuidade. Mas aqui, nesse caso, perceba que quando essa reta aqui está extremamente vertical, é exatamente o lugar da descontinuidade. Então aqui é descontínuo. Se eu pensar, aqui é descontínuo, né, em menos 1 e em 1 é descontínuo. Em menos 1 e 1 aqui também é descontínuo. Em 1 é descontínuo. Aqui não está aparecendo, mas em 0 é descontínuo. Tá? Então, a gente tem essa questão aí da descontinuidade aí. Beleza, pessoal. De limite, é isso, tá? Não tem muito segredo com relação a isso, tá? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, só para entender um pouco o conceito aí, voltando um pouco lá atrás, o senhor falou ali de questão de derivada, né? A gente usa muito para taxa, para aceleração, velocidade.
E aí eu não consegui enxergar, assim, relembrar algebricamente essa derivada de seno e cosseno. Tu podia ajudar, assim, só para lembrar isso Certo. conceitualmente e talvez geometricamente aí, o que que acontece? Não, beleza. Olha, é mais ou menos o seguinte, tá? Deixa eu tentar aqui, mesmo sem a canetinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer esse cara aqui. Tá difícil. Sem essa caneta. Bem, o que que acontece, né? A derivada, ela é um limite, né? Como que esse limite vai funcionar? Imagina que a gente tem uma função, certo? Essa funçãozinha aqui. Tá? Imagina que eu posso escolher dela 2 pontos, tá? Então eu posso escolher aqui esse ponto aqui e esse ponto aqui, tá? Como é que eu calculo a taxa entre esses pontos, tá? Basicamente, eu tenho aqui, né, eu meio que ligo esses 2 pontos, tá, por uma reta, embora isso daqui não está aparecendo reta, porque eu estou fazendo no mouse. Mas eu tenho isso. Isso daqui, eles têm uma diferença vertical, esse cara aqui, né, que a gente chama aqui de delta y, essa função chama y. E eu tenho também uma diferença aqui, que é a diferença delta x. Beleza? Bem, o que que vai ser a derivada geometricamente? Eu quero que esse delta x tenda a zero. Como assim? Eu quero que esse ponto vermelho, né, seja o mais próximo possível do outro ponto, né? Então é basicamente isso que eu quero. Eu quero que chegar perto aqui, tá? Tão perto, mas tão perto, que esse delta x é quase zero. E é exatamente esse limite, tá? Então aí, nesse caso, o que que a gente vai ter? Né? A gente vai ter que essa razão delta y dividido por delta x, tá? Que vai ser igual a y, né, sobre x mais um certo valor, por isso que dá delta x, então x mais delta x, menos y, ou seja, essa diferença vertical aqui, dividido pela diferença horizontal, que é x mais delta x menos x, tá? E aí eu quero saber o valor dessa taxa, tá? Que é basicamente essa razão aqui, né? Entre essa diferença vertical no gráfico e essa diferença horizontal aqui no gráfico, tá? Esse x aqui pode ser o tempo, tá? E esse valor aqui pode ser minha velocidade, tá? Então perceba que eu estou com a minha velocidade aqui diminuindo, né? No caso, então essa minha velocidade menos a velocidade um pouco anterior, dividido por esse pequeno intervalo de tempo que tende a zero, vai tender a ter uma aceleração instantânea aí, tá? Então é basicamente isso que vai ser o conceito de derivada. Fez sentido, Bruno? É nesse conceito aí até que eu estava entendendo bem. Eu queria ver a questão do seno com cosseno, porque parece que o senhor falou, teve um momento aí que a derivada do seno é menos cosseno, ou do cosseno é menos seno. Queria enxergar essa questão para o seno, sabe? Certo. Bem, a derivada do seno, ela vai ser cosseno, tá? E isso é o resultado exatamente dessa conta aqui, tá? Quando você pega, né, o limite, né, ao invés de chamar de delta x, eu vou chamar de h, tá? De h tendendo a zero
do seno de x, dessa diferença aqui, né? Então eu tenho de seno de x mais h. Nossa, escrever com mouse é muito ruim aqui. Peraí. Não. Menos seno de x, tá? Dividido isso por h. Quando você faz esse limite aqui, né? Fazendo esse limite, você chega em cosseno, tá? Para fazer isso, aqui tem, por exemplo, você vai ter que pegar esse seno de x mais h, você vai ter que abrir ele, né? Então, isso aqui vai ser seno do primeiro, seno de x, vezes cosseno de h, mais seno mais cosseno x, vezes seno de h, tal. E aí você vai ter que ir trabalhando com essa expressão aqui, até você chegar que esse cara aqui é exatamente cosseno de x, tá? Ah, sim, agora lembrei aquelas leis do seno e cosseno lá, né? Aquelas expressões. Isso. Se a gente for fazendo aquela conta, chega nisso, né? Tem mais algumas coisinhas que tem que fazer também, mas enfim. Eu estava tentando lembrar do plano cartesiano, sabe? E tentar encontrar o porquê disso no plano cartesiano. Assim, lá entre 0 e π sobre 2, tentando achar alguma relação nesse sentido, sabe? E não consegui processar nada assim para enxergar isso lá no plano cartesiano, essa derivada, sabe? Entendi. Eu confesso que eu não me recordo também dessa questão, se tem alguma relação fácil de enxergar aí entre esse cara e essa derivada, tá? Mas, bem, provavelmente se você procurar no YouTube deve ter algum vídeo aí que relaciona esse cara, ou mesmo que mostra para você passo a passo como que esse limite aqui é calculado. Não, ok, beleza. Mas ele praticamente, eu acho que ele vai mais ou menos nessa questão do seguinte, que quando você vai... eu acho que é mais ou menos o seguinte, quando você faz esse limite aqui em cima e você abre, você fica com um limite, tá, de h tendendo a 0, do seno de x, vezes cosseno de h, e aí você pode dividir aqui por h, tá? Mais o cosseno x vezes seno de h dividido por h, tá? E aí, aqui, essa expressão é o limite fundamental, dá 1, tá? E aí dá cosseno de x. Agora, aqui desse lado de cá, essa expressão aqui, ela vai tender a dar 0, tá? Agora, eu teria que lembrar por que ela acaba dando 0, mas ela, quando o h tende a 0, o cosseno de... É 1, não? Quando tende a 0? Porque é 0, né? Como é que é? Quando Porque tende a 0, ele tende a 1, não? quando o ângulo tende a 1. Quando o ângulo é muito pequeno, o seno tende a 0, né? Não, o seno tende a x. Sim. E o cosseno tende a 1, né? Isso. Quando o ângulo começa a aumentar, o seno tende a 1 e o cosseno tende a 0, né? Era essa relação assim que eu estava buscando, sabe? Isso. Enxergar. Mas acho que é por aí também. Acho que é por aí. Enfim, deve ter alguma forma aqui disso sair. Seno A, seno B, mais cosseno B, seno A. Enfim, pessoal, eu confesso para vocês que eu não lembro como que fazer isso daqui. Faz muito tempo que eu vi isso. Imagino para vocês também, né?
Por isso que, assim, essa questão de limite, o que importa mais, pessoal, é vocês saberem o conceito, né? Que é realmente eu pegar uma função, ter uma noção de se ela é contínua ou não, se ela é descontínua naquele lugar, e saber que o limite também me ajuda no sentido de definir a derivada e de definir também funções em que eu vou estar olhando para o infinito ou para zero, né? Coisas desse tipo. Tá? Bem, pessoal, hoje a aula vai mais ou menos até aqui, tá?